Neste vídeo eu vou estar mostrando como se faz a declaração de vetores na linguagem de programação C e como se trabalha com eles também, como podemos manipulá-los. A declaração de arrays, vetores, é bem simples. É semelhante à declaração de uma variável comum. Você diz o tipo dela, no caso aqui inteiro, dá um nome e dá um tamanho. No caso, tanto o nome quanto o tamanho pode ser qualquer nome e pode ser qualquer tamanho, desde que obedeça algumas regras, mas para a maioria dos números você não precisa se preocupar com isso agora. O conceito de vetor é como se fosse um agrupamento de variáveis do mesmo tipo. Como assim? Por exemplo, o índice 0 de um vetor ele é uma variável do tipo inteiro. O índice 1 também. O índice 2 também. Até chegar ao tamanho menos 1. Ou seja, o índice de número 4 vai ser o quinto índice. E para trabalharmos com eles, a gente geralmente utiliza a estrutura for da linguagem. No caso, o for ele tem uma estrutura até simples. Ela se divide em três partes. Você entendendo o que essas três partes fazem, você não terá problemas para fazer laços de repetição. Essa primeira parte, você vai criar uma variável do tipo x, uma variável do tipo inteiro, e aqui eu criei com um valor, com o nome de x, mas esse nome pode ser qualquer nome, pode ser contador, pode ser qualquer nome que você desejar. Aqui igual a 0, ela pode ser qualquer valor também. No caso aqui a gente está trabalhando com x igual a 0, porque a gente vai trabalhar com vetores. Os índices de um vetor começam em 0 e vai até o tamanho menos 1. Essa segunda parte a gente diz a condição para que o laço se repita. No caso aqui, enquanto x for menor ou igual a 5, ele vai continuar se repetindo. No caso aqui tem um errinho, já fui um segundo só. No caso é até enquanto for menor ou igual a 4, que é o tamanho do nosso array menos 1. Aqui, vetor tem tamanho 5, então a gente vai até o número 4 no laço for. Se eu tivesse mantido 5, no caso aqui eu teria que fazer o seguinte: eu teria que fazer dessa forma, dizer que enquanto x fosse menor do que 5, que ele iria percorrer até o 4. Mas eu vou manter dessa forma que fica melhor. Essa terceira parte, você está fazendo um incremento de x, ou seja, você está somando 1 a x. A cada vez que o laço se repetir, ele inicia em 0. Quando ele entrar aqui de novo, ele vai estar acrescido de 1. Então ele não vai valer mais 0, ele vai valer 1. Na próxima vez que ele entrar aqui de novo, ele vai valer 2. E assim sucessivamente até atingir o tamanho definido aqui, que é a condição limite. Eu vou mostrar a implementação rápida aqui de um laço.
Declaramos a biblioteca padrão. Essa biblioteca é padrão, entrada e saída. Se não declararmos ela, nem o printf nem o scanf vão funcionar. Declaramos a função main, que ela não necessariamente precisa ser do tipo inteira, mas eu declarei como inteira. Declaramos o nosso vetor do tipo inteiro e dizemos que ele vai ter, por exemplo, tamanho de 5 casas. Agora a estrutura do for é só prestar atenção. Eu vou declarar uma variável int do tipo inteiro. Vou chamar essa variável de x e essa variável vai iniciar com o valor de 0, ponto e vírgula. Logo em seguida eu vou dizer que enquanto x for menor ou igual a 4, que é o tamanho do nosso vetor, 5, esse laço vai continuar se repetindo. Aqui eu faço o incremento. O que é o incremento? O incremento, a cada vez que o laço se iniciar, enquanto não chegar a essa condição, ele vai acrescer 1 a essa variável x. Então na próxima vez que ele entrar no laço, vai valer 1. Na seguinte passa a valer 2, até chegar a essa condição. Eu vou só exibir uma mensagem para o usuário. Digite um número para a digite um número para o índice %d. Eu vou dizer que aqui no lugar desse %d eu vou querer que a variável x apareça no lugar desse %d. Ou seja, cada vez que o laço se repetir, x vai aparecer aqui. Ou seja, vai aparecer 0, 1, 2 até atender a nossa condição lá. Agora eu vou ler os dados do teclado. Eu vou dizer que essa leitura do teclado vai ser do tipo inteiro e vou atribuir esse valor vindo do teclado a uma posição de memória do meu vetor. No caso vai ser vet na posição x, ou seja, ele vai começar em 0 e vai até a posição 4. Isso ele vai se repetir. Isso vai fazer com que você preencha o vetor. No caso, para a gente ler os dados que estão em um vetor, é a mesma coisa, muito fácil. É só você criar um for, redeclara x, porque eu declarei ele aqui no escopo local, ou seja, esse x ele só existe dentro desse for. Lógico, existe aqui na declaração e dentro desse for. A partir daqui, desse ponto, ele já não existe mais. Então eu redeclaro int x igual a 0. Digo que enquanto x for menor ou igual a 4, ele repita o processo e faço um incremento em x. Perdão, isso é de outra linguagem, Java.
Aqui eu só vou mostrar os índices do array. Eu vou imprimir o valor contido no array e vou dizer em qual índice ele está localizado. Eu vou dizer que no lugar desse %d, eu vou mostrar esse x para dizer qual vai ser a posição do array. E aqui, no lugar desse outro %d, eu vou estar mostrando o valor contido nesse índice. Então eu vou dizer que x vai entrar no primeiro %d e logo em seguida eu digo que o valor contido no vetor na posição x, ele vai ser exibido nesse outro vetor, perdão, nesse onde se encontra esse outro %d. Agora vamos compilar. Nós tivemos um erro. Eu não criei a função main. Como não? Perdão. Aqui tem um printf faltando. Temos também um ponto e vírgula faltando. Acontece. E agora temos um print digitação. Pronto, agora vai. Pronto. Pronto, é só isso. Eu esqueci de colocar aqui, no caso eu teria que colocar um espaço aqui para não ficar grudado, mas sem problema. Ele vai exibir o valor contido no índice 0 a 34 e vai seguir até o 4, onde conclui.